que a saudade que eu estava da presença dessa gente boa de Santo Antônio de Jesus e região. Nesse encontro com Cristo, que acontece aqui na Sociedade Espírita José Petitinga, todos os dias, durante todo o ano. E a Sociedade Espírita José Petitinga tem a grata satisfação de recebê-los, de acolhê-los para esta primeira noite do terceiro encontro com Jesus. Evento que acontece a partir de hoje até o dia 22. Temos um convite já antecipado para todos nós que aqui estamos nesta noite, que amanhã, impreterivelmente a partir das 8h30, teremos Pinga Fogo, com a participação do nosso palestrante desta noite. Eventos desta magnitude sempre são abraçados por aqueles que patrocinam, por aqueles que colaboram, os colaboradores desta casa, os colaboradores da cidade e os empresários, as casas comerciais. O agradecimento da CEGEP a Isobahia, Chili Beans, Castelo Moda e Casa, Café Palmeiras, Jamani, Avigran, Mercadão Supermercado, Rose Pizza, Laboratório Fernando Queiroz, Passo a Passo e Silva Calçados. Convidamos o presidente da Sociedade Espírita José Petitinga, senhor Edson Dias Pereira, para a prece inicial e que proceda à abertura oficial do terceiro encontro com Jesus. Boa noite, senhoras e senhores. É com muita alegria que estamos voltando ao presencial, a esse convívio com todos vocês, com todas vocês, alegrando profundamente nossa alma por essa oportunidade que nosso Senhor Jesus Cristo nos permite retomarmos, não é? Com esse calor humano tão importante, tão necessário para o nosso viver. Quero expressar antecipadamente o nosso muito obrigado e a nossa gratidão ao nosso irmão Jorge Elahá, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, com tanta amorosidade, com tanto carinho, como também as pessoas que o acompanham desse evento tão importante para todos nós. E quero também expressar o nosso abraço carinhoso também aos irmãos e às irmãs de Nazaré, que sempre estão aqui firmes, né? Conosco, sempre presentes, prestigiando os nossos eventos. Também nossos irmãos de Vazia, nossas irmãs, é uma alegria muito grande tê-los aqui em nossa casa, nesse momento tão significativo, tão importante para o movimento espírita de nossa cidade. Vamos fazer a nossa prece, elevando nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus, nosso Pai querido, por permitirem a realização deste evento na noite de hoje. Amado Mestre Jesus, em vosso nome, Senhor, e em nome de Deus, iniciamos neste momento o nosso terceiro encontro com Jesus. Esse evento tão significativo para todos nós, encarnados e desencarnados, onde nesta semana teremos seus ensinamentos maravilhosos a respeito do Evangelho, à luz do Espiritismo, que com certeza, Senhor, muito contribuirão para a nossa luta, para o nosso trabalho, para a execução de nossas tarefas na atual existência aqui na Terra. Abençoai, Senhor, todos os irmãos e irmãs que muito amorosamente, com muito carinho, contribuirão conosco com suas palestras, com a abordagem de seus temas, especificamente
voltados para as bem-aventuranças, esse momento ímpar da vossa passagem aqui na terra, deixando essa lição maravilhosa, esse caminho que com certeza nos levará ao alcance da nossa paz, da nossa felicidade. Temos consciência, Senhor Jesus, desse momento muito especial, porque passa a humanidade terrestre, nessa transição, onde nosso planeta Terra, esta casa maravilhosa que o Senhor construiu para nós, está mudando de categoria e levando consigo os teus filhos e as tuas filhas que acompanharem essa transformação tão importante. Que se cristalize, Senhor Jesus, em nossos corações a fraternidade sustentada por uma fé raciocinada e a solidariedade, duas vertentes indispensáveis para aqueles espíritos que queiram reencarnar em um planeta em regeneração. Iluminai a nossa noite, que os vossos mensageiros, benfeitores espirituais, envolvam o nosso irmão Jorge Alahá em vibrações de muito amor e muita luz, e que esse irmão possa nos transmitir a sua mensagem de luz com muito carinho, com muita clareza, e que todos nós que aqui estamos para ouvi-lo aproveitemos e incorporemos ao nosso cabedal de conhecimentos, colocando-os em prática em nosso dia a dia. Assim, Senhor Jesus, em vosso nome e em nome de Deus, está iniciado, está instalado o terceiro encontro com Jesus. Assim seja. Assim começa o terceiro encontro com Jesus, que nesse instante passa a ser harmonizado através da música. A música que aqui será trazida pelo projeto Flauteando com Amigos, ali da nossa cidade de Nazaré, sob a coordenação da maestrina Leninha. Convidamos ao palco do SEGEP os garotos do projeto Flauteando com Amigos. Eles que serão acompanhados ao violão por Luciano Magrão, que chegou ali me cochichando. Poxa, Cristóvão, que alegria minha. Quando eu estava aqui em Santo Antônio de Jesus, frequentei muito aqui o SEGEP e o Ação Assis. Luciano Magrão, um abraço para você e muito obrigado, Magrão.
Flauteando com Amigos fará a execução da última música da sua apresentação desta noite. Nossos aplausos, o nosso agradecimento ao projeto Flauteando com Amigos. Professora Leninha, Luciano Magrão e essa juventude maravilhosa que nós redobramos os aplausos. Muito obrigado a vocês pela participação no terceiro encontro com Jesus aqui na Sociedade Espírita José Petitinga. Lembrando do nosso agradecimento aos nossos patrocinadores: Iso Bahia, Chili Beans, Castelo Moda e Casa, Café Palmeiras, Jamani, Avigran, Mercadão Supermercado, Rose Pizza, Laboratório Fernando Queiroz, Passo a Passo, Silva Calçados. Qual ocorre em outros orbes, chega o momento em que a Mãe Terra
também ascenderá na escala dos mundos, conduzindo seus filhos e aguardando o retorno daqueles que estarão na retaguarda por algum tempo, porquanto o inefável amor de Deus a ninguém deixa de amparar, ensejando-lhes oportunidade de refazimento e de evolução. Nesse inevitável esforço, estaremos todos empenhados, experienciando a vivência do amor em todas as suas expressões, formando um contingente harmonioso e encantador. Ninguém que se possa eximir desse dever que nos pertence a todos, individual e coletivamente, porquanto o reino dos céus está dentro de nós e é necessário ampliar-lhe as fronteiras para o exterior, dando lugar ao paraíso anelado que, no entanto, jamais será dentro dos limites territoriais da organização física. Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco, Transição Planetária, página 25. O terceiro encontro com Jesus recebe na noite de hoje ele, atuante em atividades de juventude, trabalhador das áreas de estudo e doutrinário e da unificação do movimento espírita, junto à Federação Espírita de Rondônia, a FERO. Trazendo reflexões sobre o tema Jesus, o Espiritismo em nós na transição planetária, permite-nos o Cristo Jesus, conosco nesta noite, Jorge Elahá. Boa noite para todos nós. Inicialmente quero dar os meus sinceros parabéns à nossa maestrina com os meninos aí da flauta. Excelente trabalho, muito bom. E dizer da minha satisfação de estar hoje aqui na presença de todos, nessa oportunidade de nós conversarmos sobre aquilo que a doutrina espírita nos apresenta, sobre esse ponto tão importante do seu conteúdo doutrinário, que é a transição planetária e a nossa inserção diante desse fenômeno, considerando a figura de Jesus. Nenhum de nós que está aqui ignora que, segundo a doutrina espírita, todos os orbes que existem no universo, até mesmo aqueles que nós não conseguimos perceber, possuem espíritos vinculados a esses mundos, gerenciando o processo de aprimoramento sucessivo, a fim de que esses orbes, que esses mundos, se prestem à tarefa extraordinária de se converterem em escolas do coração, facilitando com que os espíritos que possam ali encarnar tenham a possibilidade de desenvolver as suas potencialidades, tanto do lado intelectual como do lado moral. Segundo aquilo que a literatura espírita nos oferece, o espírito que é responsável pela história do nosso planeta, aquele que na literatura da doutrina espírita é assim conceituado como sendo o governador planetário, esse espírito seria aquele que nós convencionamos chamar pelo nome de Jesus. Sim. O grande mestre da Palestina seria, na verdade, não somente um mestre que passou pela terra, mas além disso é ele, segundo o Espiritismo, a referência maior, a maior referência espiritual que nós temos, aquele que foi dado para ser modelo e guia para o homem, conforme a questão 625 da obra O Livro dos Espíritos. E no dizer da doutrina espírita, esse espírito, ele acompanha a história da Terra desde a sua fundação há 4 bilhões
e 500 milhões de anos atrás, no majestoso trabalho de aprimoramento sucessivo das espécies, como bem conhece o professor André, que está lá no fundo, mas eu estou vendo, esse grande processo biológico através do qual as formas se aprimoram sucessivamente, oferecendo a possibilidade do surgimento de novas expressões de vida cada vez mais complexas. Diz a literatura espírita que o Cristo pacientemente, junto com um grupo de auxiliares, promoveu ao longo de muitos milênios, na verdade, trabalhou durante 3 bilhões e meio de anos a estruturação da vida no planeta até que a vida orgânica pudesse surgir. E ele veio então trabalhando nesse último bilhão de anos, aprimorando as formas físicas, até que num dado momento, no amadurecimento progressivo das nossas condições espirituais, nós saímos da animalidade e entramos na chamada hominialidade. Deixamos de ser animais e a espécie humana pôde surgir sobre o planeta. Quando isso se deu, quando o homem se colocou em condição de agora sim ter livre-arbítrio, consciência de si próprio, capacidade de desenvolver as suas potencialidades em todos os aspectos possíveis, nós começamos a desenvolver em nós, então, duas grandes áreas do saber. Nós que durante todo o período da animalidade havíamos trabalhado somente o raciocínio, a inteligência, o desenvolvimento do intelecto, passaríamos agora a ter um segundo processo de desenvolvimento. Agora iríamos começar o fenômeno do desenvolvimento moral. Sim, era um momento mágico, era um momento lindo, porque até então a Terra vinha trabalhando o aprimoramento das formas naquilo que nós chamamos de pré-história, e nós íamos ingressar na história, nós íamos sair de um período primitivo para entrar num período em que experiências novas de provas e de expiações iriam surgir na face do planeta. Até essa época, as experiências que vivíamos eram todas somente prova. Não havia ainda sentido de expiação, porque a espécie humana não havia se consolidado sobre o planeta. Mas é ali, naquele momento em que vai surgir a espécie humana, quando nós começamos a desenvolver a escrita, quando a gente desenvolve determinadas potencialidades para aprender a caçar em grupo, a construir as nossas próprias armas, ferramentas, polindo as nossas pedras, quando a gente começa a desenvolver estratégias de caça, formas de estabelecer as nossas armas para sermos mais eficazes para garantir a sobrevivência do grupo, nós estávamos saindo de uma primeira etapa para a segunda etapa da nossa história. Quando isso acontece, nós vamos viver o primeiro momento no qual nós, mais diretamente, vamos nos encontrar com o nosso governador planetário. Sim, porque antes, enquanto nós éramos animais, ainda que ele nos visitasse, ainda que ele nos acompanhasse, nós não conseguíamos nem entender o que estava acontecendo. Então foi ali, naquele momento em que eclodia o surgimento da espécie humana, é que nós vamos experimentar ali o primeiro encontro de Jesus com a população da Terra. Ele vai oferecer ali uma proposta para todos nós, porque na Terra havia 3 grupos diferentes de espíritos que a Terra possuía. Havia um grupo verdinho, havia um grupo verde,
Esse grupo verde era o grupo ainda imaturo, era um grupo sem grandes condições espirituais, estava verde ainda. Então era um grupo de espíritos que, embora tivesse se desenvolvido, ele não estava maduro para continuar no planeta, não tinha aprendido o suficiente para caçar em grupo, dominar o fogo, as técnicas de sobrevivência, construir habitação, saber a escrita, saber a agricultura. Não, tinha um grupo que estava ainda muito verdinho, e esse grupo tinha dificuldade de lidar, porque nós iríamos atravessar a passagem de um estágio primitivo para um segundo estágio. E todas as vezes que a gente muda de estágio, a gente diz que a gente está numa transição. A Terra enfrentaria, portanto, a sua primeira transição planetária. E em toda a transição planetária, existem 3 grupos de espíritos que atravessam essa transição. O primeiro grupo é o grupo dos verdinhos. Um grupo que tem dificuldade, aprendeu pouco, estava num estágio e quer passar para o segundo estágio, mas está muito verde ainda. Não amadureceu o suficiente. É o primeiro grupo. Tinha um segundo grupo, que era o grupo que estava maduro, os amarelinhos. Esse tinha amadurecido. Então, esse segundo grupo, o grupo dos amarelinhos, conseguiu amadurecer, conseguiu aprender a caçar, conseguiu aprender a fazer sua casa, conseguiu aprender a escrita, conseguiu aprender uma série de coisas. Esse que estava maduro, estava pronto para passar para a nova etapa, ou seja, deixaria o estágio primeiro e ingressaria no estágio segundo. Nós teríamos um momento lindo, através do qual a nossa humanidade, então, iria se dividir em 2 grupos. O grupo dos verdinhos, que não estavam aprimorados o suficiente para ingressar na etapa seguinte, e o grupo dos maduros, que poderiam ingressar na Terra para a segunda etapa. Então, o grupo dos verdes e o grupo dos amarelos, eles eram, na verdade, indivíduos que pertenciam à Terra, os imaturos e os que já estavam prontos para o novo estágio. E soma-se a esse grupo, um grupo que veio de outros lugares, um grupo que veio dos céus, um grupo azul. O grupo que veio de fora era um grupo diferente, porque esse grupo ele não tinha evoluído na Terra. Eles nem eram espíritos típicos do planeta. Eles haviam feito o seu desenvolvimento em outro lugar. Mas exatamente pelo fato de não terem conseguido a concessão de pular do estágio 2 para o estágio 3, eles iam repetir o estágio 2. Inteligentes, mas com algumas lacunas no campo moral. E esses que não haviam conseguido avançar, os que eram ainda imaturos, esses não poderiam ficar. Eles deveriam sair do planeta para repetir o primeiro estágio. E nós ficamos, portanto, na Terra com 2 naipes de espíritos. Os que eram do passado e que aprimoraram seus conhecimentos e agora poderiam sim entrar no estágio 2, e aqueles que vieram de fora, os que migraram para o planeta Terra, esses que agora iriam ingressar no planeta, incorporar-se ao nosso mundo. Essas almas que vinham da pré-história para ingressar na história, eles nem tinham muitos dramas, porque eles eram almas ainda iniciantes. Boa parte das experiências que eles tinham ainda seriam experiências de prova, porque nem tinham um passado tão complicado. Mas o grupo daqueles que estava chegando no planeta para ingressar, esse aqui, bem enroladinho, tá? Já tinha uma história muito complicada. Eles eram inteligentíssimos, mas tinham graves problemas morais. Inteligência aguda, mas eram egoístas, ambiciosos, orgulhosos, prepotentes. E por esse motivo, suas experiências não eram só provas, haviam experiências expiatórias. Eram espíritos que vieram de outro lugar para a Terra,
perdendo a concessão de permanecer em seus mundos de origem, aonde tinham muito progresso, aonde tinham perspectivas interessantes, eles estariam na condição do final do segundo ciclo, ingressando no terceiro, que é semelhante ao que estamos agora. Então eles tinham ar-condicionado, internet, WhatsApp, Netflix, avião, faziam lives, filmavam, eles faziam tudo, automóvel. E de repente você pega um espírito que está com todo esse avanço tecnológico e diz: olha, intelectualmente você está ótimo, mas moralmente você está muito ruim. Então você vai precisar voltar para o princípio, não é desaprender, para reexperimentar o desenvolvimento moral sem perder as conquistas intelectuais que fez. Não é desaprender, não é andar para trás, não é fazer com que os espíritos deixem de saber o que sabem. Negativo. Eles não perdem aquilo que eles sabiam, mas eles voltam para uma sociedade que era tecnologicamente mais primitiva, mas com um conhecimento imenso. Quando eles encarnaram na Terra, nossa, eles trouxeram um saber incrível, como aquelas construções para fazer os arcos. Quando a gente olha um arco feito de pedra, a gente diz assim: ah, até eu sei fazer. Vá fazer para ver se é fácil. Isso é difícil demais de fazer, porque essas pedras caem. Para que as pedras não caiam, você tem que colocar por baixo um suporte e vai apoiando as pedras com muito amor e carinho, que elas vão cair. Vai apoiando e deixa a pedra do meio, que é uma pedra que ela tem dois ângulos fechados, e você encaixa essa pedra no topo. Quando você encaixa essa pedra, ela empurra as outras duas e prende. Aí o arco fica preso. Ela chama pedra angular, porque ela fica no topo do arco e é quem segura toda a obra. Então eles tinham técnicas de matemática, de física, de arquitetura, de escultura, pintura, de física, de filosofia, de administração. Eu nem vou citar os povos antigos onde eles nasceram, mas todo mundo aqui que já estudou história, olha para as pirâmides e diz: como é que esse pessoal fez isso, meu Deus? E até hoje ninguém sabe, só inventa que sabe, mas ninguém sabe. Como é que esse pessoal fazia esses aquedutos aqui que trazia água não sei de onde? Meu Deus, como eles faziam essas obras? Que coisas colossais esses homens fizeram. Eles eram, na verdade, aqueles que, migrados para o planeta, vieram buscar as experiências morais que eles necessitavam para se desenvolverem, ao tempo que deixavam o seu contributo intelectual para a nossa humanidade. Está confuso o que eu estou dizendo? Tranquilo? Então pronto. E foi exatamente aí, na hora em que esses dois grupos haviam sido selecionados para permanecer na Terra, em que o grupo dos migrados chegavam no planeta, e eles não chegaram numa leva só, porque as pessoas que chegaram em Santo Antônio de Jesus não vieram de uma vez só. Cada vez veio um pedacinho, veio um monte, veio um no ônibus, veio outro no outro, outros vieram no lombo da mula, mas não veio todo mundo de uma vez só. Os migrados não vieram para a Terra numa única vez, eles vêm em ondas sucessivas que eles vão chegando. Desde o período pré-histórico, eles chegaram aqui, até no período do aprimoramento da raça, eles estavam aqui, e outras ondas sucessivas foram fazendo. Junto com eles, os que haviam amadurecido na Terra. Isso aqui eram bem iniciantes, não conheciam muita coisa, mas tinham capacidade de aprender. Esses dois grupos tiveram um momento em que eles se reuniram com o governador planetário. Foi a primeira vez que esses espíritos reuniam-se com o governador do planeta. Foi a primeira reunião em que aconteceu a presença do governador planetário com eles. Ele prometeu
que mandaria para os espíritos que aqui estivessem vários dos seus embaixadores, para ensinarem o bem, ensinarem o amor, ensinarem as várias doutrinas, os vários ensinamentos religiosos, para que eles abrissem na terra as verdades que as religiões todas nos ensinam. Homens de um período remotíssimo em relação ao nosso, trouxeram informações que hoje, quando a gente lê, a gente diz: não é possível que esse material tenha sido entregue nessa época. Eu citaria só um para não alarmar muito. Krishna, que viveu 5.200 anos antes de Jesus. Krishna tinha um cabedal de conhecimento absurdo. Falava de reencarnação de maneira tão clara, de lei de causa e efeito. Falava da transformação moral dos homens, da necessidade das etapas sucessivas de aprimoramento. Ele tem tratados maravilhosos sobre como é que a vida se processa, como que se dá o desenvolvimento das criaturas. O livro que contém o pensamento de Krishna chama-se Bhagavad Gita. Ele tem 18 capítulos. É uma obra bem fininha, mas ela é extremamente densa. E já no segundo capítulo dessa obra, ele vem trazendo ensinamentos impressionantes. O livro é quase que perguntas e respostas. O príncipe pergunta e Krishna responde. E assim a obra vai se desenvolvendo. E já no segundo capítulo, o príncipe pergunta para Krishna: e como é que eu posso fazer para alcançar a perfeição, se eu tenho tantas imperfeições? Isso está no capítulo 2, no item 22 da obra. Essa pergunta, ela é muito parecida com a pergunta 166 do Livro dos Espíritos, que diz assim: como pode a alma que ainda não se tornou pura depurar-se? Respondem os espíritos: experimentando novas existências corporais a fim de se desembaraçar das suas imperfeições. Essa pergunta no Bhagavad Gita é: como pode o espírito alcançar a perfeição? Responde o Krishna: assim como o corpo troca de vestes, o espírito troca de corpo tantas vezes quantas se fizerem necessárias até alcançar a perfeição. E isso é só o capítulo 2, imagina o que tem para frente de ensinamentos que o Krishna deixa. Então é impressionante a quantidade de conhecimento espiritual que esses homens, não somente ele, mas a Cabala, Sócrates, Zaratustra, Hermes Trismegisto, Buda, os sábios que escreveram os Vedas, o material deixado por Furri, por Confúcio, e tantos outros homens extraordinários que construíram a base das religiões exatamente para que essas criaturas que vieram de fora soubessem de maneira muito clara qual o propósito da vida, porque estavam na terra. E ele faz esse encontro. E nesse encontro, Jesus faz 2 promessas para quem os ouvia. Primeira: eu vou mandar os meus mensageiros. Eles nascerão em diversos povos, em diversas épocas, em diversas culturas distintas, para trazer os ensinamentos, a fim de que aqueles que aqui encarnem não se percam. Porque imagina só, se esses homens que migraram para a Terra já tinham tanta dificuldade de serem bons no mundo em que estavam, em que tudo estava posto, imagina se eles viessem para cá, aonde não teria nenhuma referência do que é o certo e o que é o errado. Então Jesus diz: não, eu enviarei meus emissários, meus embaixadores, para que eles deixem com vocês as lições essenciais que a criatura humana precisa, a fim de que a gente se desembarace das nossas imperfeições e alcance de maneira muito clara o grande objetivo da vida. A partir do momento em que a gente havia saído da primeira etapa para ingressar na segunda etapa, não era mais só a intelectualidade que a gente tinha que desenvolver, agora tinha que desenvolver os dois. A intelectualidade ainda precisava ser desenvolvida, mas era preciso começar a parte moral,
Não dava para a gente atravessar a segunda etapa sem conhecimento moral. Não dava. A gente precisava do conhecimento moral para atravessar o segundo bloco do nosso desenvolvimento. Então Jesus fez duas promessas. A primeira, o envio dos embaixadores. E a segunda, depois de mandar todos os embaixadores para que despertassem as pessoas para o bem, para que elas acordassem para o propósito superior da vida, se ainda assim a mensagem que ele trazia não fosse capaz de despertar as criaturas, ele, o governador planetário em pessoa, nasceria na Terra por uma única vez, para trazer a sua mensagem diretamente aos homens, sem intermediários, a fim de que a gente não dissesse, mas eu entendi errado quando aquele cara falou, por isso que eu fiz essa besteira, eu não tinha entendido isso. Eu vou, depois de mandar todos os meus emissários, se eu perceber que ainda é necessário, eu irei. Mas eu já estou vendo que eu vou ter que ir, porque eu tenho certeza que vocês não vão dar conta de aprender só com eles. E assim foi feito. Várias doutrinas, várias religiões, vários conhecimentos espirituais, todos maravilhosos, todos essenciais para o homem, todos profundamente transformadores, desceram sobre a terra e foram acordando os espíritos, foram despertando as almas. E o que a gente vê quando a gente estuda a história? Que os impérios antigos, eles tiveram um período em que eles tiveram uma ascensão, um período de apogeu, glória, depois declínio e queda. Todo império. O Império Egípcio teve um período, meu Deus, majestoso, com aquele antigo Império Egípcio, Kelpis, Kefren, Miquerinos, Akhenaton. Meu Deus, que coisa linda. Depois aquele trem começa a dar um para trás, começa a ficar assim, meio descoisado, aí vai, e quando a gente vê, o Egito já não era mais. Não é estranho? Aí quando eu olho hoje, eu digo, gente, mas foi esse pessoal que construiu aquelas pirâmides? Porque eu não consigo enxergar neles os construtores das pirâmides, como eu não consigo enxergar nos gregos de hoje os grandes filósofos do mundo antigo, como não encontro nos romanos de agora a face dos romanos que dominaram o mundo por tanto tempo. O que foi que aconteceu? Conta-nos a doutrina espírita que à medida que esses espíritos complicadinhos acordavam para a vida, aprendiam o mínimo suficiente sobre as leis do universo, eles se desembaraçavam das suas dificuldades e ganhavam a oportunidade mais maravilhosa que existe. Qual é? Conviver ao lado de quem se ama. Porque quando eles saíram de seus mundos para virem para a Terra, não vieram porque quiseram, vieram porque foram constrangidos a vir. Os seus entes queridos tinham progredido, os seus entes queridos tinham ficado amarelinhos, mas eles tinham ficado verdinhos. Então eles tiveram que vir para cá. Para lá eles eram verdes, quando chegaram aqui eles eram azuis, porque o que era retaguarda lá para nós era vanguarda. Um mau aluno da 5ª série, que não está aprendendo de jeito nenhum expressão, parêntese, cochete, primeiro multiplica, depois soma, mas se tiver o parêntese, tem que obedecer o parêntese para depois multiplicar. Então, um aluno de 5ª série que está todo enrolado com expressão, ele sabe armar uma continha, 44 mais 22, ele arma a continha e ele é capaz de ensinar um de trás. Não, aqui 2 mais 2 vai dar 4 aqui, e aqui quando você somar, aqui vai 1, vai 1 para cá. Tal. Para ele aquilo já é fácil, mas aquilo que ele está aprendendo é difícil. Então, o que era a retaguarda do mundo onde eles estavam, aqui na Terra eles seriam vanguarda. Eles não conseguiam permanecer no mundo em que estavam. Mas para cá, nossa, o conhecimento deles seria maravilhoso. E foi o que aconteceu.
eles vieram para cá mortos de saudade, loucos de desejo de voltar para casa. E eles diziam que eles haviam perdido a oportunidade de viver com os seus. Eles lamentavam a perda de algo que era maravilhoso e que, porque eles tinham sido desobedientes, eles haviam perdido. Os hebreus, inclusive, criaram uma história para representar isso. Um mito chamado Adão e Eva, que dizia o quê? Que eles viviam no paraíso maravilhoso, ar-condicionado, geladeira, anestesia, olha que espetáculo. E de repente perderam por desobediência, plim, tudo isso. Como não tem mais anestesia, a mulher vai parir com dor. E como agora não tem mais o maquinário, o homem vai tirar o salário, o ganho com o suor do seu rosto. Então eles sentiam demais a perda dos confortos do mundo de onde vieram. E eles se diziam que eles haviam sido expulsos do paraíso. Não é essa a história de Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso porque desobedeceram a Deus, aí Deus pegou, colocou para fora do paraíso por desobediência e tal. Muito bem. Essa era a ideia. Mas quando eles foram aprendendo com os vários embaixadores que o Cristo planetário mandou, eles foram se desembaraçando das suas imperfeições e ganhando a condição mínima para voltar para os braços dos seus amores. Então, o que para nós é tristeza, porque o Império Egípcio acaba, o Império Grego acaba, o Império Romano acaba, o Império Assírio acaba, o Império Babilônio acaba, os impérios todos têm ascensão, glória, apogeu, declínio e queda. Isso significava que o declínio do lado de cá é porque os gênios iam embora, e os que ficavam não tinham grandeza para tocar esse grupo, e por isso os grupos começavam a se atrofiar, e as almas mais inteligentes conseguiam a chance de ir embora, e os mais endurecidos iam ficando, foram ficando, e depois desse primeiro encontro que nós tivemos com a figura de Jesus, nesse mágico momento da saída da primeira transição planetária, nós iríamos entrar num período segundo, que era o período da chamada provas e expiações. Provas por conta dos que eram da terra e expiações prioritariamente pelos que tinham chegado aqui. Ingressamos numa nova etapa. Violência, guerra, tumulto, inteligência ao lado da perversidade. Muitas dores, muitas dificuldades. O homem vai aprendendo, vai descobrindo, e os melhores vão embora e os medíocres vão ficando. Num dado momento da história, o Cristo planetário diz: já mandei meus embaixadores, que já despertaram muita gente. Agora é a minha vez de ir pessoalmente para levar a minha mensagem. Ele então vai encarnar na terra, com aquela figura que nós bem conhecemos, chamada de Jesus. Missão: despertar as almas que não tinham sido capazes de acordar com todas as mensagens anteriores. Ele vinha trazer uma mensagem diferente. Só que, diferente do Krishna, do Buda, de Sócrates, do Hermes Trismegisto, Confúcio, Fulri, Zaratustra, o pessoal da Cabala, dos Vedas, a revelação dele não era só para o povo onde ela veio. A revelação era para toda a humanidade. As revelações anteriores, sem nenhum demérito, elas não eram para toda a humanidade, elas eram apenas para o povo onde elas foram entregues. Por isso que elas eram tão profundas. Por que Krishna falava de reencarnação, de lei de causa e efeito, do processo evolutivo? Porque ele estava conversando, não é com os espíritos inexperientes da Terra. Ele estava destinando o seu conhecimento para as almas velhas que estavam no planeta, para os espíritos migrados. O grande objetivo da mensagem de Krishna
era alcançar os espíritos velhos que aqui estavam. Por isso uma mensagem tão aguda, tão profunda, tão cheia de tantos detalhes sobre a vida espiritual. A mensagem de Jesus não é esse o propósito. A mensagem dele é uma mensagem universal, para atingir tanto as almas mais frágeis, os amarelinhos, como atender os azulzinhos. Os dois grupos seriam atingidos pela revelação de Jesus. Então ela não poderia ser uma mensagem muito complexa. Ela tinha que ser uma mensagem impactante, mas que todos pudessem compreender. Então, se a gente for perceber, às vezes a gente pode dizer assim, se quem veio antes dele trouxe toda essa quantidade de informação, quando o governador planetário vier, ele vai trazer o livro dos Espíritos inteiro, vai jogar no peito da gente tudo de uma vez só. E não é o que acontece. A mensagem de Jesus, ela não traz esse aprofundamento que a gente tanto gostaria de ver das leis espirituais. Poxa, por que ele não deu para nós todos os conhecimentos da reencarnação logo de uma vez? Porque saber de reencarnação não salva ninguém. Eu posso saber tudo de mediunidade, de lei de causa e efeito e me atrapalhar. Se alguém tem dúvida, pegue a obra Há 2000 anos e observe o personagem Arashi, que é o grande feiticeiro egípcio da trama. Sabe tudo de mediunidade, sabe tudo de reencarnação e da lei de causa e efeito. Mas esse conhecimento faz com que ele se atrapalhe. Ele é perverso, ele é assassino, ele vai matar a saúde de horas. Então, ele planeja crimes, vinganças, com todo o conhecimento que ele tem. Enquanto que Lívia, que conhecia só um tiquinho assim de imortalidade, não conhecia tanta coisa de reencarnação, tinha notícias de que essa lei existia, mas sem grandes detalhes a respeito disso, amava de maneira colossal. E se tornou o que se tornou, mostrando para nós que o amor, ele é muito mais importante para a salvação das criaturas do que a inteligência. Então o que fez Jesus? Concentrou o seu conhecimento naquilo que era fundamental para a salvação das criaturas. A mensagem de Jesus, ela tem 3 pontos profundamente diferentes de todos os outros. Não estou diminuindo Buda, Krishna, nem ninguém, mas ela tem 3 pontos que são bem interessantes. O primeiro, ele é o único a chamar Deus de Pai. Nenhum chama, pode ver, pode procurar todos aí, ninguém chama ele. Ele é o único a chamar Deus de Pai. E alguém pode dizer, tá, grande coisa, só chamar Pai, pronto. Mas não é esse o sentido. É que quando ele diz que Deus é o Pai nosso, ele tornou todos nós o quê? Exato. Com uma palavra de 3 letras, que não é Pai, é Abba, que é Deus em hebraico, é Pai em hebraico. Com 3 letras, Abba, ele transformou a humanidade inteira em irmãos. Seria tão complicado, não, porque o Senhor, Criador do universo, nós somos criaturas e nós temos um vínculo, a gente precisa se aprender. Não, vou dizer o seguinte, ele é Pai, então nós somos todos irmãos. Enxerguemos-nos como irmãos. Então era muito simples a maneira dele apresentar. Então essa é a primeira grande mudança que a gente tem na doutrina de Jesus em relação a dos outros. Uma segunda grande mudança que existe é que Jesus é o único de todos esses homens que traz uma carga de amor tão intensa naquilo que ele prega, que seus discípulos, depois da sua desencarnação, abrem as portas para recolher os miseráveis, os famintos, os desgraçados. Você não tem, como em outros religiosos, a ideia de se isolar para evoluir, sair da sociedade para encontrar-se com Deus. A proposta de Jesus, não, vai para o meio do povo. Entra na cidade e te será dito o que haver de fazer. Convive com as pessoas, não te isola.
A elevação do homem não está nos mosteiros, está na convivência com os miseráveis. Então a mensagem de Jesus traz uma segunda grande mudança. A proposta do amor ao próximo como a chave maior do processo de transformação das criaturas. E uma terceira grande mudança. Todos eles falavam de vida após a morte. Todos. Todos falavam de vida. Uns falavam até de reencarnação, outros falavam de vida após a morte, mas todos falavam de vida após a morte. Tem vida após a morte. Ele é o único que voltou. Foi o único que apareceu depois. Não disse para vocês que tinha? Estou aqui, ó, tá vendo? É real o negócio. Porque a gente não tem notícias de Sócrates, do Buda, de Krishna, aparecendo dentro do cânone daquilo que essas religiões possuem. Então, ele traz essas três mudanças importantíssimas, porque não são coisas complexas, é um conhecimento muito simples e profundamente transformador. E essa mensagem, essa mensagem, ela convulsiona o coração dos homens. Ela é de um ardor tão profundo que as almas que não haviam despertado antes com as mensagens dos embaixadores celestes acordam finalmente com a mensagem extraordinária que Jesus oferece para todos. Então, corações indiferentes, almas adormecidas, almas endurecidas, corações que sofriam, encontraram na fala do Cristo aquilo que tanto procuravam. E despertaram desse grande momento de aprendizado que apresentava-se diante dessa mensagem simples e extremamente aguda que Jesus oferecia. Então, na hora em que aconteceu essa vinda do Cristo ao planeta, ele teve a chance de encontrar com todos. Foi a segunda reunião de Jesus com os da terra, foi exatamente nesse período, porque ele encontrou-se pessoalmente com as pessoas e os ecos da sua presença encontrou depois os outros espíritos. Claro que teve gente encarnada na Palestina, mas tinha gente encarnada no outro canto, não teve chance de pegar. Então depois pega aquele pessoal, traz para cá. Toda a humanidade foi sendo banhada na ideia do cristianismo, oferecendo despertamentos progressivos. Foram 400 anos de despertamento para a humanidade, trazendo os espíritos para que eles se banhassem na luz do Cristo e despertassem. Foi um período mágico na história em que nunca se viveu tanto amor como naquela época daquilo que a humanidade apresentava. E a gente fica pensando, e por que não melhorou sempre? Por que o cristianismo melhora e depois ele começa a degradar? Por que aconteceu isso? O que houve? Por que aconteceu isso? Por quê? Dois fenômenos, segundo a doutrina espírita. A gente sabe que no começo da história do cristianismo havia muita perseguição. Os pagãos perseguiam os cristãos, lembra? Levava para o circo, as feras comiam, amarrava no porte de martírio, azeite fervente, cavalos que rasgavam e dilaceravam as pessoas, corpos que eram incendiados. Inúmeras formas de tortura eram oferecidas pelos pagãos para impedir que o cristianismo crescesse, porque ele pregava verdades diferentes do paganismo, então tinha que ser exterminado. Então o que aconteceu? Houve ódio. Odiamos uma doutrina. Os pagãos odiavam o cristianismo. Como é que Deus trabalha na sua lei para dissolver o ódio? Quando alguém odeia um grupo social, como é que a lei de Deus corrige essa falta? Ela encarna aquele que odeia dentro do grupo que a pessoa mais odeia para perder o ódio. Eu confundi vocês? Confundi, vou explicar melhor.
Se você torce pelo Bahia e tem ódio mortal de quem é Vitória, a ponto de que você não pode nem ver uma pessoa do time contrário, prepare-se. Você pode estar se inscrevendo para renascer na torcida contrária na próxima encarnação. Domingo nós vamos ter uma grande chance de torcer pela Argentina, para não ter que nascer argentino na próxima, tá? Então nesses tempos de polarização política, cuidado para não odiar muito, para não nascer do lado de lá. Eu tenho a impressão de que vai ter político brasileiro na próxima encarnação, que ele vai ser dono de um orfanato, porque o que ele vai ter de filho, que tem tanta gente que não gosta do cara, que vai ter que nascer naquele lugar, chamando papai, papai, querendo beijar a mão dele, né? E isso para os dois lados, tá? Então cuidado, quando a gente odeia muito um determinado grupo social, nós nascemos no grupo social que a gente odeia. Ficou claro agora o que eu disse? Ficou claríssimo, né? Muito bem. Então os pagãos, eles odiavam o cristão. Onde eles nasceram? Dentro do cristianismo. Se eu fosse um assessor de Jesus, eu teria dito para ele: mestre, não faça isso não, eles vão estragar o seu cristianismo, que quando eles chegarem aqui eles vão fazer a maior bagunça. Mas o Cristo não está preocupado com as doutrinas, ele está preocupado com os espíritos. Questão 738A de O Livro dos Espíritos diz que os espíritos são os objetos da solicitude de Deus e não os homens. Os seus corpos são meras vestes com as quais eles se apresentam no mundo. Então eu quero o sucesso dos espíritos, que fez Jesus. Pegou todo mundo que era pagão. Você odeia muito? Ah, odeio. Ótimo, vem cá. Pegou aquele pessoal todo e botou dentro do cristianismo. O que foi que aconteceu com o cristianismo quando os que eram pagãos e que odiavam o cristianismo nasceram dentro do cristianismo? Duas coisas vão acontecer. Primeiro, o cristianismo começa a ter traços pagãos. Pode observar que ele começa a ter práticas litúrgicas, comportamentos, verdades, liturgias que são do paganismo. E a segunda característica, o paganismo perseguia as outras religiões. Aí o cristianismo começa a perseguir os outros. É muito doido isso, porque foi uma doutrina perseguida durante séculos e depois ela passou a perseguir. Era uma doutrina que se manteve durante 400 anos indene a todo o processo de perturbação. E depois tudo que ela rejeitava, ela botou para dentro. Só a doutrina espírita com a reencarnação para nos dar a chave do entendimento do porquê que isso aconteceu. O cristianismo então se torna uma doutrina de profunda intolerância. O Cristo não está preocupado com a distorção do cristianismo. Está preocupado porque esses espíritos que estão distorcendo o cristianismo, perseguindo, criando, estão na verdade gerando para si karma. Estão gerando para si necessidade de correção. Se ele pegasse esses espíritos, você odeia muito o cristianismo? Então vou te levar lá para longe, que tu odeia muito, vou te colocar longe. Não, ele põe junto. Ah, você odeia? Vai ficar juntinho. Que é para o rentear, gerar fatos que facilitem a transformação. É por isso que hoje tem tanto espírita que diz assim: ah, eu era da Inquisição. Ah, eu botava o pessoal na fogueira. Por quê? Porque você bota o cara dentro do cristianismo, ele faz besteira, gera remorso, e na próxima existência ele vem com mais força para querer corrigir o que ele fez. É inteligente, né? Porque se fosse eu não faria isso não. Manda eles para o Oriente, deixa eles ficarem 1000 anos lá no Oriente, depois a gente volta. Não, bota eles dentro do cristianismo. Então os maus pagãos ingressaram como cristãos e corromperam a mensagem cristã. E quando a gente fala isso, nós não estamos falando de ninguém, por isso que a gente fala à vontade, que a gente está falando de nós mesmos. Somos nós, os corruptores da mensagem cristã.
os que nos atropelamos diante daquilo que o cristianismo tinha para nos oferecer. E foram tantas as perseguições que nós descaracterizamos completamente a mensagem cristã. Completamente. Quem visse a mensagem cristã do ano 1000 não reconheceria o cristianismo nela. Fogueiras, torturas, arrancava-se unhas, nos calabouços dos templos religiosos, salas de tortura para poder fazer com que as pessoas confessassem que estavam tendo práticas que não eram aceitas. Guerras religiosas mantidas, em que nós puxávamos a espada e dizíamos: em nome de Jesus, eu mato você. Nós construímos todos os equívocos que se poderia imaginar com relação à religião. Nós fizemos tudo de errado, exatamente com a mensagem mais nobre que a humanidade tinha recebido. Isso é que é o mais impressionante. A mensagem que mais pregou amor foi a mensagem que foi mais corrompida ao longo da história. Por quê? Porque ela foi mais odiada. E como ela foi muito odiada, seus inimigos nasceram dentro dela e corromperam a mensagem original. Mas o governador planetário não tem a menor pressa, porque ele sabia que já havia acontecido uma primeira reunião com aqueles que eram os seus tutelados. Quando? Quando na transição de mundo primitivo para provas e expiações, aconteceu a primeira reunião entre Jesus e os que eram da terra. O segundo momento de reunião de Jesus com os que eram da terra aconteceu quando Jesus nasceu no planeta. E agora estava no momento mágico em que nós teríamos que ingressar no chamado terceiro encontro nosso com Jesus. O nosso primeiro encontro aconteceu na saída do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações. Deus esteja conosco. O segundo foi quando ele esteve na terra. E agora estamos vivendo o terceiro. Qual é o terceiro encontro do homem com Jesus? Lembra que o cristianismo falava que no final dos tempos Jesus voltaria? O Cristo vai voltar. Haverá a segunda vinda do Cristo. Mas vai voltar ou não vai voltar? Não da forma como as religiões tradicionais imaginam, na forma de um homem, mas na forma de uma ideologia. O renascimento do seu pensamento. Se vai voltar é porque foi. E ele foi quando nós queimamos, torturamos, matamos, vilipendiamos, roubamos, saqueamos, enganamos, em nome dele. É como se nós tivéssemos tirado Jesus de dentro do cristianismo. E quem tira, tem a obrigação de colocar de volta. Então nós estamos convocados para esse terceiro momento de edificação do retorno da mensagem de Jesus ao planeta. É um período no qual a humanidade desperta para os princípios espirituais que Jesus apresentava. E onde isso vai acontecer? Dentro da doutrina espírita? A resposta seria também. Mas em todos os lugares aonde descobre-se o bem como referência de conduta, nós estamos descobrindo Jesus de volta. Quando na igreja protestante destaca-se a importância de ser bom, de se perdoar, de se procurar ter uma vida de retidão, em que tantas pessoas se aprumam em termos de conduta, ali também é Jesus voltando.
Quando dentro da Igreja Católica, que nos séculos anteriores teve equívocos do passado, mas que agora, reconstruindo sua história, reúne as pessoas com graça às famílias, tem as comunidades eclesiais de base, tem os encontros de casais com Cristo, tem uma série de ferramentas, é Jesus voltando, porque é o resgate do amor que não tem fronteira. O bem, ele não está numa religião específica. O bem está em todos os lugares aonde o amor se expressa. Até mesmo fora do ambiente religioso. Quando a gente hoje estuda psicologia, em que as pessoas dizem assim, você tem que perdoar, viu? Se você continuar com esse ódio que você tem dessa pessoa, você vai desenvolver um câncer. Você vai desenvolver um treco, vai ficar doente, vai morrer. Então a pessoa, ela diz assim, não preciso perdoar, porque está fazendo muito mal para mim, não consigo nem dormir, tenho palpitação durante a noite, tenho sonhos horríveis. Quando eu comecei a perdoar, fiquei melhor. Então, a psicologia, através da psicologia positiva, da psicologia transpessoal, da constelação familiar, são estratégias para trazer Jesus de volta. Quando pela medicina materialista, que acredita apenas no corpo, se curva diante das experiências de quase morte e diz, é verdade, tem um treco que eu não sei o que é, mas o cara estava em coma e o cara falou quem estava na sala. Ele contou a ordem até das pessoas, como elas entraram. Eu não sei explicar, mas tem alguma coisa. É o materialismo se curvando diante do espiritual. E no sentido de entender o quanto é fugidio o nosso interesse nas coisas materiais. O quanto é importante o desenvolvimento das coisas do espírito. A doutrina espírita também é mais um lugar aonde se resgata a mensagem original de Jesus. E nesse sentido, a doutrina espírita ela tem a característica de, não tendo rituais, estuda a mensagem de Jesus na pureza que ela foi dita, interpreta as consequências morais. E o que é mais belo da doutrina espírita é que ela é uma doutrina absolutamente de consequências morais. Porque existem outras doutrinas que elas são muito filosóficas para os outros. Assim, não, realmente a lei de causa e efeito, realmente o espírito reencarna e quando reencarna ele precisa e tal. E vocês? Não, isso é uma teoria, mas assim, na minha casa eu continuo ignorante como eu sempre fui. No caso da doutrina espírita, é imperioso mudar, é imperioso se transformar, é imperioso que nós nos mudemos de verdade. O espiritismo não é conhecimento espiritual, o espiritismo é transformação moral. Enganamos-nos todos nós se achamos que de repente o grande objetivo da doutrina espírita será oferecer para nós todas as verdades de como é que os espíritos reencarnam, como é a mediunidade, o que acontece, o que deixa de acontecer. Isso é bom saber, mas não é a essência não. A essência do espiritismo é a transformação. E antes que alguém pergunte se o objetivo é a transformação, por que a gente estuda a reencarnação, eu vou logo responder. É para nos convencer a mudar. Porque eu digo assim, eu não vou perdoar fulano, miserável, desgraçado, vou perdoar nunca. Meu coração nunca vai perdoar o que ele me fez. Aí eu estudando o espiritismo, vai nascer seu irmão, vou perdoar. Então, o conhecimento espiritual é para convencer a mudar. Para que eu estudo mediunidade? Para entender por que minha família tem perturbação, por que eu estou perturbado, por que meu marido é tão complicado. Então eu preciso entender o mecanismo para mudar o meu coração. Nenhum conhecimento que o espiritismo oferece é só para o cérebro. É para o cérebro para que o coração decida uma mudança em cima daquilo que o cérebro nos oferece. E o que a gente observa hoje? Cadê os verdinhos? É que nós estamos numa nova etapa do processo de desenvolvimento da nossa humanidade. Assim como nós passamos por uma transição planetária do estágio 1 para o estágio 2, deixando o mundo dos primitivos para ingressar em provas e expiações, quando isso aconteceu, contam-nos os espíritos que 3 tipos diferentes de espíritos ficaram inseridos na discussão.
vai acontecer de novo, tá? Nós vamos agora passar do estágio 2 para o estágio 3. Vamos sair de provas e expiações para a regeneração. Quando estávamos no estágio 1, que era de mundo primitivo, ninguém estava preocupado com moral, até porque mundo primitivo esse nem existe ainda, então era só intelectualidade. Para ingressar no estágio 2, não precisava moral, mas precisava de intelectualidade. Mas para sair do 2 tem que ter moral, tá? Não sai do 2 sem isso. A gente entra, mas não sai se não tiver. Então, novamente, nós vamos ingressar num período de transição planetária. Quando? Querem que eu dê a data? Porque toda pessoa dá tanta data. Vou dar a data para vocês, que é para todo mundo ficar sabendo. A data está no livro dos médiuns, no item 267 e no parágrafo 8º. Lá, Allan Kardec colocou a data da transição planetária. Chegando em casa, vocês vão consultar, vou até repetir. Item 267, parágrafo 8º. Querem que eu dê? Melhor, né? Então vou dar. Atenção para a data da transição planetária. Lá diz Kardec: toda previsão com data marcada tem indício de mistificação. Não acreditem em nenhuma data, porque as datas dependem do livre-arbítrio humano. Pode acontecer antes e pode acontecer depois. Então, se nós ajudarmos, acontece mais cedo. Tem até uma frase que o pessoal usa muito, né? Com os homens, sem os homens, ou apesar dos homens. Se for com os homens, vai ser mais cedo e a gente fica. Se for sem os homens, vai demorar mais e talvez a gente fique. E se for apesar dos homens, demora bem mais e com certeza a gente não fica. Bom, então, reparem que é só os homens, tá? As mulheres não estão nessa conta, porque elas vão ficar sempre. Então aqui, olha, nós temos 3 naipes de espíritos de novo. Nós vamos ter os verdinhos. Os verdinhos são os que não conseguiram aprender a amar. Podem até ser inteligentes, mas usam a inteligência deles para estourar caixa eletrônico com dinamite, para saber como é que rouba um carro trancado, a inteligência a serviço do mal. Então, está verdinho, não tem condição de ingressar na próxima etapa, porque a próxima etapa é uma etapa marcada pelo desenvolvimento do aspecto moral. Então, esses não vão ficar. O segundo grupo são os que estão na Terra hoje e que são maduros, amadureceram. Esses vão migrar. Ai, queria tanto saber a característica deles, eu dou. Peguem o Evangelho de Mateus, capítulo 5, terceira bem-aventurança. Sabe qual é, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quer herdar a terra, papai? Não brigue com ninguém. Não crie confusão com os outros. Seja manso. A mansuetude, a doçura de coração é essencial para herdar a terra. Então nós temos 2 grupos na terra, os verdinhos e os que estão maduros. Os verdinhos vão sair, tá? Eles não vão ficar na terra, vão embora. Esses ficam, vão embora. Ficou só esses. E vai ingressar um outro grupo, que vai vir de outro lugar. São espíritos bem evoluídos, mas eles não são almas puras não, eles só vêm para cá porque eles não conseguiram ingresso no estágio seguinte. Eles são do estágio 3 e não conseguiram ir para o 4. Então repete o 3, eles vêm para cá. São espíritos propensos ao bem, mas não são almas espetaculares. O mundo para onde a Terra vai não será um mundo maravilhoso. Vai ser um mundo onde as pessoas querem fazer o bem. Eu vou deixar claro o que é o mundo de regeneração. O mundo de regeneração é um mundo formado de pessoas que participam de um congresso ou de um encontro espírita. Isso é um mundo de regeneração. As pessoas têm problema? Tem. Tem problema em casa? Tem. Tem dificuldade moral? Tem. Mas qual é a diferença? Quer acertar. Essa é a diferença.
Se alguém esquecer um relógio no banheiro, o que é que vai acontecer? Alguém vai dizer, esqueceram esse relógio no banheiro, esqueceram um celular no banheiro. Ninguém vai enganar ninguém. Mas isso significa que são almas puras? Não são. Tem dificuldades, mas tem conquistas e desejo de acertar. Então, a transição planetária que a gente está atravessando vai ficar basicamente com 2 grupos de espíritos. Os que são daqui, que permanecerão, e os que virão de fora para integrar. Enquanto que um outro grupo vai embora do planeta. Vai para onde, pelo amor de Deus? Vai repetir o estágio 2, vai construir pirâmide, sabe lá Deus por onde. Então sai daqui para retomar a história no começo, para recomeçar. Não aprendeu? Não aprendeu, a essência do amor não aprendeu. E só para a gente concluir, que está todo mundo doido para ir embora para casa, e nós? Nós vamos ficar ou a gente vai? Está todo mundo querendo sair. E tem um pessoal, não sei porque o movimento espírita é assim, é gemente, né? Ai, coitadinho de mim, ai, porque eu vou migrar, ai, porque eu sou uma alma que vou para um umbral, ai, porque, ai, já... É uma gemeção miserável, eu não entendo isso, porque olha, me apontem um trabalhador espírita que desencarnou e que apareceu na reunião mediúnica dizendo que estava no umbral. Já acharam algum? Não tem. Sabe por quê? Porque é claro que pode até ter, mas a tendência é que quem faz o bem, tudo bem que vai ficar maravilhoso o mundo espiritual, mas não vai para um buraco ficar gemendo na escuridão porque perdeu a oportunidade. Nós fazemos muita coisa boa, isso também é contabilizado a nosso favor. Então não pensemos assim, vai desencarnar, vai tudo para um umbral, gritar, gemer por 10 anos lá. Não é verdade. Nós não vamos ficar maravilhosos, vai para um posto de socorro, vai ficar lá meio doentinho, mas acolhido, a gente tem tantos amigos, vão nos acolher, e daqui a uns meses a gente já começa a iniciar nossas primeiras tarefas. E com relação à transição planetária, para onde a gente vai? Esqueçam migração do planeta. Nenhum de nós vai embora. Todos nós vamos ficar na Terra. Sabe por quê? Porque nós não somos a retaguarda do planeta. Nós somos a retaguarda. Nós estamos planejando crime. Nós estamos querendo destruir as pessoas. Está dito na Gênesis que os que migram do planeta são os maus não tocados pelo bem. A gente pode até ser mau, mas a gente é tocado pelo bem, que a gente chora quando faz besteira. Quem sai do planeta e diz assim, eu fiz, gostei do que fiz e faço de novo. Solta a minha mão para tu ver se eu não faço. Esse é o que migra. Essa que é a alma que está verdinha. Nós não pertencemos a esse grupo. E vou dar uma segunda justificativa. O investimento que está sendo feito nessa encarnação em nós é a grande prova de que a gente não vai embora. Por que a espiritualidade investiria tanto na gente para dizer, pronto, agora você pode ir embora, que agora a gente já treinou você, agora você vai embora? Não. Nós permaneceremos na Terra. Essa é a parte boa. Eu tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim, eu vou dar logo a boa. A gente vai permanecer na Terra, essa é a notícia boa. Esqueçam migração. Eu vou embora, meu Deus, meu filho vai ficar e eu vou embora gritando. Não vai. Vai ficar todo mundo. Pelo menos entre os espíritos vai ficar. Essa é a boa. Agora a notícia ruim. Provavelmente não será no Brasil. Mas, gente, presta atenção, analisa comigo. Se você fosse o governador planetário, você botaria todo mundo no lugar só e deixaria o mundo sem ter ninguém? Tem cabimento? Qual é a lógica? Você cria um local de formação de mão de obra, bota todo mundo no lugar, forma essa mão de obra, passa uma encarnação inteira fazendo mestrado, doutorado em espiritismo, de novo, novo encontro, e vai, e lê. Aprendeu? Aprendi. Então agora você vai para a África, você vai para a Birmânia, você vai para a Alemanha, você vai para Faixa de Gaza. A Mônica vai para a Argentina.
nós seremos espalhados pelo planeta. E ser espírita de novo é luxo. Tem muitas doutrinas na Terra que precisam aprender o amor. Então nós vamos renascer católicos, protestantes, budistas, alguns fora do ambiente religioso. Nós vamos nascer políticos. Tem que ter gente para ter coragem de entrar lá para tentar mudar. Então tem que ter gente em todos os lugares. Como se o Brasil fosse um grande centro de formação. E não é só espírita. Porque a Igreja Católica também está formando gente, a Igreja Protestante também está formando gente, o pessoal das várias doutrinas religiosas também estão formando gente. A Europa está toda materialista, as igrejas estão fechando na Europa, eu não estou mentindo, as igrejas estão fechando na Europa. Na Escandinávia, que é aquela parte norte da Europa, o percentual maior de pessoas é de ateus. E aí? Vai ficar assim? E a gente, todo mundo aqui, estudando espiritismo e o pessoal ateu lá? Será que vai ser assim? Não temos nós que sair para esse embate? Então é como se o Brasil ele recebesse esse conjunto enorme de elementos para serem treinados. Eles vão ficar aqui uma encarnação inteira treinando e depois eu digo, agora está na hora do trabalho. Vai! E aí, esse centro de formação, como se ele pulsasse, ele pulsa e joga essas pessoas pelo mundo inteiro, renascendo em diversos lugares. Essa coisa a gente se encontrar do que está aqui, não vai ser assim na próxima, vai estar cada um num canto. A gente vai, nossa, sei por que eu vejo fulano sempre uma coisa, é porque vai fazer parte dessa nossa história de formação. É isso que vai dar sentido a nós, ao termo Brasil, coração do mundo. Se o Brasil é o coração do mundo, o mundo então é o corpo. E o Brasil é o coração. Qual é o papel do coração para o corpo? Bombear o sangue. Nós somos o sangue. O coração do mundo recebe gente, treina gente, pulsa gente. Recebe gente, treina gente, pulsa. Cada pulsada do coração é uma encarnação que recebe gente, treina e joga para o mundo. Recebe gente, treina e joga. Aqui é o local que é o centro de formação de espiritualidade do planeta. Nós estamos na grande universidade da alma. Não faz sentido nenhum mandar o pessoal daqui embora. Nós vamos ter uma migração, mas é uma migração intraplanetária para outros lugares para começar a tarefa, que a tarefa verdadeira não é essa que está sendo feita aqui. A tarefa vai ser na próxima, quando a gente nascer lá na Polônia e começar a querer pregar o bem no lugar onde vai ser bem mais difícil do que do lado de cá. Esse é o sentido de Jesus, da transição, e nós, no nosso terceiro encontro com Jesus. Tá bom? Levantei-me ali da cadeira e assustei-me. E agora, como é que eu vou agradecer a Elahá? Porque eu estava tão vidrado ali e esqueci, talvez, de maquinar palavras. Mas tenho uma certeza de que Jesus, aprendemos que não é tão difícil o exercício do amor, que não é tão fácil amar, mas que com a paciência, com a presença de Elahá, as coisas ficam mais fáceis. Jorge Elahá, a comunidade da Sociedade Espírita José Petitinga, o povo santo-antoniense, o povo nazareno que aqui está, o povo de Deus agradece a Ele por ter permitido você estar aqui conosco nesta noite, e por onde
tu andares, lembra-te que aqui colhemos o bem que você trouxe. Muito obrigado. Jorge Elahá, faça, por gentileza, a prece de encerramento dos nossos trabalhos. Vamos orar. Senhor dos nossos corações, luz das nossas vidas, rogamos a Ti, Senhor, que acompanhas a nossa história de vida como Criador nosso, tomando ciência de cada uma das nossas quedas, das nossas faltas, das nossas imensas fragilidades e cada uma das nossas conquistas, obtidas depois de tantos sacrifícios e de tantas lágrimas. Rogamos-te a Ti, Senhor da vida, que inspires os nossos corações, para que não desistamos dos compromissos que assumimos no mundo maior, antes do nosso mergulho na carne. Porque sabemos, Senhor, que oportunidade igual a essa certamente não se repetirá na história das nossas vidas. O Teu amor incomensurável escolheu a nós, almas frágeis e rebeldes, para recebermos o lenitivo do Espiritismo, a fim de cicatrizar as nossas feridas, anestesiar as nossas dores, enxugar as nossas lágrimas, iluminar o nosso entendimento e colocar força nos nossos corações diante dos propósitos do bem. Sabemos o que significa a oportunidade que Tu nos concedeste nesse período de transição planetária, e por isso te rogamos que nos ajudes a darmos sentido àquilo que sabemos que temos que fazer. Não deixa, Senhor, que desistamos de nós próprios, que abandonemos a tarefa pelo meio do caminho, que larguemos os nossos compromissos sem termos alcançado a meta. Conforta os nossos corações diante das nossas imensas dores e das nossas lágrimas, e dize-nos que não nos encontramos sozinhos, e que Tu conheces a extensão das nossas angústias, e que acreditas que somos capazes de vencê-las. Traze os nossos espíritos benfeitores para próximo dos nossos corações, a fim de que eles nos fortaleçam em nossas horas mais angustiosas e consigamos encontrar a força dentro de nós para prosseguirmos na tarefa, ainda que por entre passos trôpegos e soluços. Ajuda, Senhor, os nossos lares. Acerena o coração daqueles que Tu confiaste aos nossos cuidados. Orienta-nos para que nós sejamos capazes de oferecermos o melhor de nós em favor deles, ainda que não consigamos colher o resultado da nossa semeadura. Concede-nos, enfim, o dom de compreendermos os propósitos da vida, para que as nossas dificuldades não roubem o nosso ânimo, ainda mesmo portando o tesouro inestimável da mensagem espírita. Que as nossas almas se fortaleçam na fé, se banhem na Tua presença diante das oportunidades que Tu nos concedes de sentirmos em plenitude a graça daqueles que nos governam. Rogamos que Tu assim, Senhor, abençoes a todos os lares da terra,
deites as tuas bênçãos sobre todos os lugares aonde as famílias se reúnem e consola de maneira muito particular o coração de todas as mães que soluçam a ausência de seus filhos que partiram. Que os consolos e o esclarecimento que o Espiritismo nos concede possa alcançar cada vez mais um número crescente de corações, enxugando lágrimas, iluminando consciências e oferecendo a todos nós a capacidade de nos colocarmos a serviço do bem, onde quer que estejamos. Por tudo que tu nos concedes, recebe a nossa mais profunda gratidão e te pedimos que nos abençoes, que nos protejas e que nos guardes, iluminando os nossos melhores propósitos sob a bênção da tua infinita paz. Assim acontece o terceiro encontro com Jesus. Portanto, recebam o fraterno abraço da comunidade espírita, retornando aos lares, levando a paz, a luz e a harmonia aqui colhida. Tenhamos todos uma boa noite e até amanhã.